Boa tarde, eu sou Juscelie Ribeiro, acadêmica de Licenciatura em História, e a aula de hoje é para o 7º ano do ensino fundamental e o assunto é sobre o feudalismo. Feudalismo é o nome dado à forma de organização econômica e social vivenciada na Europa centro-ocidental durante o período histórico conhecido como Idade Média, entre os séculos 5 e 10. O nome é derivado dos feudos, ou vilas, as unidades de habitação e produção que eram características do período. Essas grandes propriedades agrárias demonstraram que houve um processo de ruralização da sociedade que habitava o continente europeu e as ilhas britânicas, bem como uma passagem da organização do trabalho pautada no escravismo para a servidão. O feudo era formado geralmente pelo senhor feudal, por escravos que eram minoritários à época, e por camponeses livres ou em condições de servidão. Havia ainda artesãos nos feudos, representando um número pequeno de pessoas exercendo trabalhos agrícolas para sua subsistência. Uma das características do feudalismo era a tendência para a autossuficiência das grandes propriedades agrárias, situação que levou a uma diminuição do comércio na região, se comparando com as trocas comerciais que existiam no período romano. O feudalismo seria o resultado da fusão de elementos de organização social derivados tanto dos séculos finais do Império Romano do Ocidente quanto das populações bárbaras. Por exemplo, havia a clientela, a relação de dependência social entre os indivíduos em Roma, base da relação entre o senhor e servo, e a colonato, em que a Roma significava a fixação do homem na terra, dificultando a mobilidade da população servil durante sua passagem para o feudalismo. Outro elemento romano que serviu para a constituição do feudalismo foi a precário, a entrega de terras a um senhor em troca de proteção. Colonato e precário formaram as bases da instituição da servidão durante o feudalismo. Um elemento da organização social bárbara que se manteve durante o feudalismo foi o comitatus, que consistia na relação da lealdade entre os guerreiros e os chefes tribais, servindo de base para o estabelecimento das relações de suzerania e a vassalagem entre os membros da nobreza. O feudalismo foi uma organização econômica, política, social e cultural, baseada na posse de terras que predominou na Europa Ocidental durante a Idade Média. O feudalismo teve início no século V com a crise do Império Romano, em razão da insegurança gerada pelas invasões dos povos nórdicos. A sociedade no feudalismo era chamada de sociedade estamental, porque era composta por camadas sociais bem vedadas. Não existia mobilidade social, ou seja, passar de um estamento social para outro era praticamente impossível. A sociedade feudal é aquela que se desenvolveu durante o período do feudalismo, esse sistema que prevaleceu na Europa entre os séculos V e XV. A sociedade feudal era essencialmente rural, baseada na posse de terras, feudos, e inserida num sistema monárquico de centralização do poder. Ela foi marcada por uma produção autossuficiente, economia agrária e de subsistência. A sociedade feudal se caracterizava por ser uma sociedade estamental, ou seja, uma estrutura social fixa, hierarquizada e que estava dividida em estamentos. Os estamentos representavam os grupos sociais ou estados, e no caso do feudalismo estava dividido em basicamente 4 instâncias. Rei. Acima de qualquer estamento estavam os reis, que detinham o maior poder expresso numa só figura. Eram aqueles que governavam e recebiam impostos dos outros grupos sociais. Clero. A igreja se tornou a mais poderosa instituição feudal, pois era proprietária de vastas extensões de terra, segundo ela. Cada membro da sociedade tinha uma função a cumprir em sua passagem pela terra. A função do nobre era proteger militarmente a sociedade. A do clero, rezar, e do servo devia trabalhar, representava a camada relacionada com o sagrado, ou seja, aqueles que rezavam e fortaleciam a religião católica, papas, bispos, cardeais, monges, abades e padres. Em suma,
era a classe detentora do poder da Igreja, a mais poderosa instituição feudal. É aquela que sabia ler e escrever. Nobreza. No topo da hierarquia social estava o rei, que concentrava pouco poder político, que era dividido entre ele e os senhores feudais. A nobreza era proprietária de terras e também chamada de senhores feudais. Este exercia poder absoluto em seus domínios, aplicava as leis, concebia privilégios, administrava a justiça, declarava a guerra e fazia a paz além dos nobres, que incluíam os senhores feudais, donos das terras e das riquezas. Nessa categoria estavam incluídos os guerreiros, ou seja, aqueles que guerreavam. Povo. Englobam os vilões, camponeses e servos, escravos, ou seja, aqueles que trabalhavam nos feudos, produção de alimentos e construções, em troca de habitação, comida e proteção. O trabalho na sociedade feudal estava fundamentado na servidão. Os trabalhadores estavam presos a terras e subordinados a uma série de obrigações, desde impostos e serviços. Além dos servos, havia outros trabalhadores como os vilões, homens livres que moravam na vila, prestavam serviço ao senhor feudal e podiam trocar de propriedade. Os escravos, em geral, eram empregados no serviço doméstico e praticamente não tinham direitos. Os ministeriais ocupavam a administração da propriedade feudal e podiam ascender socialmente, chegando à condição membros da pequena nobreza. As condições de vida dos domínios feudais eram rudes, mesmo as camadas dos senhores não viviam luxuosamente. A vida dos servos era miserável em todos os sentidos. Os servos e os senhores não sabiam ler nem escrever. O clero era a única classe social que tinha acesso ao estudo. Nesse sistema, a mobilidade social era quase inexistente, ou seja, o nascido pertencia ao mesmo grupo até a sua morte. Em resumo, a posição social era definida pelo nascimento. Nasceu servo, viveria como servo durante toda a sua vida. Além disso, a sociedade feudal esteve marcada pela relação de suzerania e vassalagem, ou seja, entre o suzerano e o vassalo, marcada pelo compromisso da fidelidade entre nobres e que implicava direitos e obrigações recíprocas. Nessa relação feudal, os suzeranos, donos de terra, as doavam para os vassalos, que por sua vez estavam encarregados de cuidar, proteger e administrar as terras recebidas. Todo esse modelo estava pautado na vida dos feudos, grandes extensões de terras que possuíam uma organização econômica, política, social e cultural próprias. Vale destacar que os feudos foram a principal fonte de poder e riqueza no período do feudalismo. No local, os senhores feudais representavam o poder máximo e absoluto administrando e outorgando as leis, enquanto os servos trabalhavam nas terras. A vida dos feudos era precária, sobretudo para os escravos, que trabalhavam a vida toda nas terras dos senhores, não recebiam salários e apresentavam uma má qualidade e expectativa de vida inferior em relação aos outros grupos. As principais causas que acarretam a crise no sistema feudal: o crescimento democrático. A partir do século X, o aumento considerável do número de pessoas foi um fato decisivo para que surgisse uma nova classe social interessada, sobretudo no comércio, a burguesia. A classe burguesia, formada por artesãos, mercadores, banqueiros e donos de companhias de comércio, eram habitantes das antigas cidades medievais, fortificadas denominadas de burgos. Com isso, o poder da nobreza, dos senhores feudais e do clero também entram em declínio. Diante desse sistema, ficou difícil suprir as diversas necessidades da população, alimentação, moradia, saúde, etc., que praticamente duplicou nos séculos seguintes. Essa explosão demográfica gerou uma população marginal, sem emprego e sem terras. A partir do século XV, o renascimento urbano e comercial propiciou o aumento e a estabilidade da população. Revolução burguesa. Com o surgimento da burguesia, muitas pessoas fugiam dos feudos, êxodo rural, para as cidades em busca de melhores condições. O surgimento da moeda, o desenvolvimento das cidades medievais e da intensificação das atividades comerciais foram essenciais para que o sistema feudal entrasse em declínio.
Nova classe social que surgia aspirava contra o absolutismo, almejando independência e propondo uma nova economia, baseada no sistema capitalista, burguesia mercantil. Além disso, a burguesia lutava pelo enriquecimento e pela mobilidade social, sistema desconhecido na sociedade feudal. A peste negra, um dos fatores que assolaram a população na Idade Média, foi a epidemia da peste negra que matou milhões de pessoas a partir do século XIV, ou seja, cerca de um terço da população europeia. Entre 1346 e 1353, a falta de higiene e de condições favoráveis de vida foram determinantes para que a peste atingisse grande parte da população. Assim, a diminuição da mão de obra caiu drasticamente, revelando um pouco da crise feudal que se iniciava. A população vivia em condições precárias de habitação e higiene, o que fez com que o vírus da peste, que se alojava nas pulgas, nos ratos, se proliferasse drasticamente. Isso implicou principalmente na maior opressão e exploração dos poucos servos que ainda trabalhavam nos feudos, o que deixou cada vez mais a população descontente, levando a diversas revoltas camponesas, das quais se destacam a Revolução Camponesa de 1381. As Cruzadas foi a partir do movimento das Cruzadas, entre os séculos XI e XIII, uma série de 8 expedições de caráter religioso, econômico e militares organizadas pela Igreja, que o comércio se intensificou e o renascimento comercial surgiu na Europa. A comercialização de produtos com o Oriente a partir da abertura do mar Mediterrâneo foi um fator determinante para a queda do sistema feudal, com o aumento das rotas comerciais. Ainda que do ponto de vista religioso, elas não tenham atingido muitos objetivos. As cruzadas favoreceram o desenvolvimento comercial, pondo fim à dominação árabe no mar Mediterrâneo. Renascimento. Com as novas descobertas e mudanças nos âmbitos religioso, comercial, urbano, cultural, artístico e científico, surge no século XV na Itália o Renascimento, movimento artístico, filosófico e cultural, que permitiu a mudança de mentalidades da sociedade europeia. Com ele, o antropocentrismo humanista deu lugar ao teocentrismo, que dominava a vida da população na Idade Média junto ao poder da Igreja, a qual participava inteiramente da vida dos cidadãos. O renascimento comercial favoreceu as trocas comerciais, aumentando a economia e gerando o sistema capitalista. As relações de suzerania e vassalagem, representadas pelos compromissos de fidelidade entre nobres e que implicava direitos e obrigações recíprocas, são aquelas que ocorriam durante o período da Idade Média, século V ao XV, marcada pelas relações feudais, ou seja, estavam inseridos no contexto do feudalismo. Na sociedade medieval, a nobreza era a classe dirigente, embora o clero, papas, bispos, cardeais, monges, abades e padres, representantes da igreja, fosse o grupo mais abastado. Os nobres podiam ser os reis, duques, marqueses, condes, viscondes e barões. Assim, enquanto os suceranos eram os nobres que doavam as terras, até mesmo os castelos, os vassalos protegidos por eles representavam os nobres que recebiam as terras e em troca cuidavam e protegiam delas ao mesmo tempo, que serviam os suceranos de diversas maneiras, sobretudo para os servos militares com o intuito de defendê-lo em tempos de guerra. Um vassalo podia tornar-se sucerano no momento em que doasse parte de suas terras a outro nobre, e assim por diante, formando uma grande rede de relações entre suceranos e vassalos. As relações de sucerania e vassalagem possuíam um teor cooperativo, as quais representavam um pequeno e importante sistema socioeconômico da época, ou seja, eram de ordem direta e pessoal e visavam a aliança nas relações econômicas e sociais entre os nobres. A relação de sucerania e vassalagem, em grande parte, eram de caráter hereditário, ocorriam entre membros da família e demonstravam a descentralização política da época, sendo estabelecidas diante de um cerimonial solene.
juramento denominada homenagem, que selava os laços de lealdade e de fidelidade entre os elementos, e a investidura, que marcava a transmissão do feudo para o vassalo.